Olá, pequenos grandes leitores, como vão vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 13 anos e hoje eu vou apresentar pra vocês 5 livros que eu considero que dariam excelentes filmes, só não viraram porque... Boa pergunta, eu também não sei. Entende? Ou porque não são tão conhecidos, né? Porque a maioria aqui ninguém conhece. Não sei, sinceramente, porque ainda não adaptaram esses livros pra filmes. E eu confesso que eu talvez também teria um pouco de medo, porque às vezes as adaptações acabam estragando as histórias. Não todas, tá, gente? Tem adaptações maravilhosas, mas tem algumas que acabam arruinando a história. Então, vamos lá. Vamos conhecer essas maravilhas aqui. O primeiro livro que eu tenho a mencionar aqui é a série Diário de uma Garota Nada Popular. Por que eu digo isso, gente? Porque que isso aqui daria um excelente filme. Ou excelentes filmes, porque tem 15 livros. Eu não sei se daria pra adaptar tudo. Mas, enfim. Porque seria aquele típico filme adolescente ali dos anos 2000, 2010, assim, aquele bem nostálgico. Aquele bem que a gente fala, nossa, me identifico tanto. Aquele que tem, tipo, a protagonista que busca se encaixar e tudo mais, as amigas que ela faz, o paquerinha, a menina malvadona e tudo mais. Eu acho que seria aquele clichêzão adolescente mesmo, mas que seria muito bom, porque tem clichê que é bom. Tem clichê que é bom pra caramba, e essa daqui era uma das minhas séries de livros favoritas quando eu tinha ali os meus 9, 10 anos. Eu amava isso aqui, Continuo gostando bastante, porque eu me identifiquei bastante com a Nikki, a protagonista, que também buscava se encaixar no novo contexto que ela se encontrava ali. Então eu acho que causaria bastante impacto, e um impacto positivo no público jovem, principalmente, e também no público um pouco mais velho, já mais adulto, que sentiria aquela boa nostalgia. Sabe, nostalgia que eu não tenho nem lugar de fala, porque eu tenho 13 anos, né? Eu nem vivi nessas épocas, mas, enfim... Não sei nem por que eu tô falando, né? Se eu não tenho lugar de fala, por que eu... Enfim, gente, daria um excelente filme, seria maravilhoso. Ainda falando de nostalgia, mas agora de um livro que ninguém conhece, ninguém fala sobre, mas é maravilhoso. De Volta aos Anos 90. Gente, como é que vocês não falam disso? Isso daqui... Apesar de ser aquele livrinho adolescente e tudo mais, é maravilhoso. Tem viagem no tempo, tem anos 90, tem mãe e filha adolescentes convivendo juntas. Cara, como que isso aqui não ia ser sucesso no cinema? Seria sim, tá? Seria sim. E acho que o fato de ser uma história ao mesmo tempo contemporânea, né? Porque a protagonista vive... nesse ano, 2025, e acaba viajando para os anos 90, né, após uma briga com a mãe, encontra com a mãe dela, jovem ali, adolescente, com a mesma idade que ela, e ela acaba tendo que conviver junto com essa versão da mãe, né, só que tudo em segredo, né, não pode saber, tipo, nossa, eu sou sua filha, sabia? Não pode ser assim, né, senão estraga tudo. Mas como que isso aqui não seria sucesso, gente? Eu acho que um dos principais fatores que poderiam expandir, assim, poderiam dar um grande hype aí, né, se virasse um filme, seria o fato de ser uma família com descendência coreana que vive ali nos Estados Unidos. Então, porque a cultura coreana, querendo ou não, hoje em dia tá explodindo, né, tá super em alta, tudo relacionado a Ásia, principalmente lá a Coreia do Sul, né, com os doramas, as músicas e tudo mais. Então eu acho que seria um fator muito interessante, né, que poderia dar uma fama a mais. E também por ter toda aquela questão nostálgica, viagem no tempo, anos 90 e tudo mais, porque o mundo era muito diferente por lá. Novamente, eu não tenho lugar de fala porque eu nasci em 2012, tá, gente? Mas eu ouvi dos meus pais, parentes e tudo mais, que o mundo era extremamente diferente, tinha várias coisas interessantes, várias coisas legais, e eu amei ler sobre isso aqui, e eu acho que se virasse um filme seria sucesso na certa, seria muito legal, teria um enredo muito interessante, não seria só aquela coisa
boring, sabe? Que nada acontece. Não, acontece coisa sim, tá, gente? Acontece coisa e acontece coisa pra caramba. Então, sim, sucesso na certa. Terceiro livro, na verdade, terceira série de livros, né? E um que eu não poderia deixar de falar, nunca na minha vida que eu deixaria de falar disso. Pages & Co, né, gente? A série Pages & Co. Mas só existe em inglês. E daí? E daí que só existe em inglês? Não pode virar filme também? Gente. Uma menina que descobre que pode viajar para dentro dos livros, que ela é uma book wanderer, ela consegue entrar nos livros, descobre vários segredos interessantes, conhece várias pessoas incríveis, alguns chatos e terríveis, outros maravilhosos, divos. Como que isso aqui não seria sucesso? Como? Além de falar de livros, que já é um fator que me chama a atenção, tanto em livros mesmo, quanto em filmes e séries. Além disso, também tem um toquezinho de fantasia, um toquezinho fantástico, de magia. Perfeito! Perfeito! Vocês acham que os leitores não iam amar isso aqui? E não iam amar 6 filmes? Porque são 6 livros, tá? Não deu pra ver, né? Eu iria amar. Até porque vocês sabem, né? Quem me segue sabe que isso daqui, essa série aqui, foi a minha favorita do ano passado. Perfeita. Se virasse um filme, eu assistiria com certeza. E se estragassem alguma parte da história, mas ó, eu não ia deixar barato, não. Eu ia vir aqui falando, gente, o que que fizeram? O que que aconteceu? O que que aconteceu com Tilly Pages aqui? Não. Se algum dia adaptarem pra um filme, tem que ser bom, tá? Tem que ser bom de verdade e tem que ser bem parecidinho com o livro. Não. Mas daria um ótimo filme, com certeza. Outro que ninguém fala sobre, outra trilogia que ninguém fala sobre, mas é maravilhosa. Eu acho que aqui só Diário de uma Garota Nada Popular, que é mais conhecido. O resto, ninguém fala sobre, mas eu amo. Maravilhosos. A série Diário de uma Garota Alquimista, que eu li ali com os meus 9 para 10 anos. Gente, como que isso daqui não seria sucesso entre os fãs de fantasia? Os fãs de poções e alquimia e jornadas misteriosas e reinos mágicos e tudo mais. Como que isso aqui não seria um grande sucesso? Como que isso aqui não explodiria entre o público juvenil e o público adulto também, tá, gente? Não é só pros jovens, não. Adulto também. Isso aqui, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu só acho que teriam que tomar bastante cuidado também pra não acabar estragando, né, a história. E daria bastante trabalho pra produzir, né? Se algum dia isso aqui virar uma adaptação na TV, né? Eu espero que vire, porque eu adoraria ver. Levaria bastante tempo, demoraria bastante, daria um trabalho lascado, porque é simplesmente muita magia, muito efeito, bum, explode tudo, pum, né? Claro que hoje em dia temos tecnologias, temos avanços o suficiente, temos efeitos o suficiente pra fazer isso, mas ainda assim, não pode estragar. Tem que ter aquele toquezinho real ainda. Tem que ter aquele toquezinho que te puxa pra história. Eu acho que filmes com tecnologia em excesso, quando poderiam, por exemplo, usam tecnologia, usam uma tela verde para um cenário que poderia muito bem ser real, ser ao ar livre, eu acho que isso não consegue me prender. Não me puxa pelo pé assim, ó, vem. Não acontece isso. E aqui, gente, tem bastante coisa, bastante cenários ao ar livre e tudo mais, e mágicas, e poções, e bum. Além de ser uma história também contemporânea, não é mesmo? Então eu acho que seria maravilhoso. Só teriam que tomar cuidado com esse fator, com esse detalhezinho, né? Pra não arruinar a história. E por último, gente, temos um livro que, se virasse um filme, seria aquele filme que todo mundo lembra com carinho de ter assistido na infância. Depois de adulto lembra, nossa, eu vi esse filme na minha infância, eu lembro com tanto carinho dele, porque foi maravilhoso, marcou a minha vida, mudou a minha vida pra sempre. A Extraordinária Jornada de Edward Cullen.
Como que ninguém fala disso aqui? Como? Como? Ele ainda tem aquela vibe de livro infantil antigo, sabe? Olha, se isso aqui virasse um filme, perfeito. Seria aquele filme que você vai ver, que você assistiu quando era criancinha, quando era mini querido, assim, desse tamanho de uma cabecinha de alfinete. Vai lá e você pega, depois que você tem já uns 30 anos, você vai assistir de novo. Nossa, dá um quentinho no coração. Eu sinto que seria bem assim. Claro, como, novamente, eu não tenho lugar de fala pra isso, porque eu tenho 13 anos. Mas eu acho que eu sentiria a mesma coisa, sabe? Eu entendo, eu consigo entender, eu consigo sentir o mesmo sendo nova, né? Além de ser uma história muito fofa, maravilhosa, tem um toquezinho nostálgico também. E, novamente, teriam que tomar bastante cuidado com as tecnologias, porque eu acho que se metessem um monte de efeito especial e um monte de tecnologia aqui, estragariam, arruinariam completamente a história. Perderia todo o fio da meada. Porque é pra ser algo mais real mesmo, mais sem muita reviravolta. Claro que tem um quesinho mágico aqui, né? Porque, afinal, Edward Cullen é um coelho de porcelana, de brinquedo, né? Teoricamente ele não deveria falar, não deveria agir como um ser humano. Mas, ainda assim, gente, não estraguem, por favor. Não estraguem. Porque eu amo isso aqui, gente. Eu amo esse livro aqui. E não quero que ele seja arruinado, mas adoraria ver ele na TV. Enfim, gente, foi esse o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais rápido, acredito eu, né? Não sei como é que vai ficar na edição. Desculpa. Mas foram esses os livros que eu acho que dariam excelentes e incríveis filmes, se produzidos da maneira correta, é claro, né? E espero muito que tenham gostado. Comentem aqui embaixo quais livros vocês acham que dariam filmes. E não vale livro que já tem adaptação, viu? Tem que ser livro que não tem adaptação. Pega aqueles que ninguém fala sobre e escreve aqui. Se inscrevam, deem like, compartilhem, sigam na rede vizinha e até a próxima!